Marcos Darcy Ribeiro da Silva, mais conhecido como Darcy Ribeiro, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922 e veio a falecer em Brasília, dia 17 de fevereiro, em 1997, com 75 anos de idade. Darcy foi um dos mais conhecidos antropólogos brasileiros. Foi sociólogo, escritor, político, educador e romancista. Darcy não teve nenhum filho. Casou-se com Berta Gleiser Ribeiro, que ela também era uma antropóloga e etnóloga. Porém, em 1974, eles se separaram, no período em que vivia o exílio político no Chile. Foi com 17 anos, em 1939, que mudou para Belo Horizonte para cursar medicina. Ribeiro parecia desinteressado nos assuntos médicos. Assistia às aulas da Faculdade de Direito e se interessou sobre a estrutura do governo inglês e a história medieval. Além disso, escreveu um romance de 300 páginas. Já desanimado com a medicina, em 1944 se matriculou na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Darcy escreveu 5 volumes dos estudos de antropologia da civilização, que foram O Processo Civilizatório, As Américas e a Civilização, O Dilema da América Latina, Os Brasileiros, Teoria do Brasil e os Índios e a Civilização. Ele criou também uma biblioteca pública estadual, a Casa França Brasil, a Casa Laura Alvim e o São Bódromo, em que colocou 200 salas de aula para funcionar como uma enorme escola primária. Em 1946, diplomou-se em Ciências Sociais, porém, no próximo ano, dedicou seus primeiros anos de vida profissional, até 1956, aos estudos dos índios de várias tribos do país. Ribeiro estudou desde a população e as questões indígenas no país até os problemas estruturais e históricos do Brasil. Ele escreveu sempre sobre o Brasil e os brasileiros. Viveu 10 anos juntos à população indígena. Seu livro Memórias Confissões foi concluído 40 dias antes de morrer. Ele era um homem muito interessado pelos povos indígenas. Entre 1947 e 1957, Darcy trabalhou com o Marechal Rondon no Serviço de Proteção aos Índios. Fundou o Museu do Índio, que dirigiu até 1947, e colaborou na criação do Parque Indígena do Xingu. Escreveu uma vasta obra etnográfica e de defesa da causa indígena. Ele organizou e dirigiu o primeiro curso de pós-graduação em antropologia e foi também professor de etnologia na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Em 1964, com o golpe militar, teve os direitos políticos cassados e se exilou. Ainda no exílio, o autor escreveu 2 romances que deu o nome de Maíra e o Mulo. Publicou Aos Trancos e Barrancos, que é um balanço crítico da história brasileira de 1900 a 1980. Em 1995, lançou seu livro, O Povo Brasileiro, que encerra seus estudos de antropologia da civilização. Em 1996, ele entregou à editora Companhia das Letras, seus Diários Índios, em que reproduziu anotações que fez durante 2 anos de convívio e de estudo dos índios Urubu, Capor da Amazônia. Os estudos de Darcy foram essenciais para alavancar uma nova reforma educacional no Brasil. Ele foi um grande articulador do ensino nacional, tendo inclusive trabalhado no Ministério da Educação e da Cultura. Junto com Anísio Teixeira, fundou a Universidade de Brasília, da qual ambos foram reitores. Darcy foi um defensor da democratização do ensino público e de qualidade para todos. O antropólogo foi o idealizador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que hoje leva seu nome Centro Educacional Darcy Ribeiro. Esse é um memorial para homenagear Darcy Ribeiro. Nós estamos lembrando a memória de um grande brasileiro. Se queremos saudar a UNB, temos que saudar Darcy.
disse Juca Ferreira, que era um sociólogo e político brasileiro, que foi ministro de Estado da Cultura. O memorial é um presente para a cidade que completou 50 anos e se tornou definitivamente a capital dos brasileiros. A Fundação de Darcy Ribeiro está localizada em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. É uma entidade cultural, de pesquisa e desenvolvimento científico. O local é composto por salas de pesquisa, anfiteatro, galeria para exposições e café. A biblioteca reúne cerca de 30.000 obras do acervo pessoal do antropólogo e de sua primeira esposa, Berta Gleiser Ribeiro. Em 1992, no dia 8 de outubro, ele foi eleito para a cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo a Deolinda. Ele completou a rede de criar um novo padrão de ensino médio, através dos ginásios públicos. E como diria Darcy Ribeiro, o Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.